Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos ao nosso Deus que Ele tem nos concedido tecnologia e nós podemos nos achegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, para hoje nós vamos meditar na carta do apóstolo Paulo, a continuar no capítulo 6, agora dos versos 6 a 10, mas antes vamos ter uma breve oração rogando ao nosso Deus por iluminação e entendimento da sua santa palavra. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, Deus de amor, Deus de bondade e misericórdia, louvado seja o Senhor, ó Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã, por cada família. Que o Senhor continue, ó Senhor, os abençoando, os conduzindo para o louvor da Tua glória. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. O apóstolo Paulo escreve esta carta, como nós bem já vimos, com o intuito de combater o legalismo, ou então de defender, na verdade, os gentios, pois estava se cobrando um fardo, um peso acerca da lei, e a lei, por si só, ela não salva, e na verdade a lei também é só sombra daquilo que viria. A finalidade da lei é o próprio Cristo. E agora ele chega no capítulo 6, nos aspectos práticos. Ele vai tratar agora acerca daqueles que ensinam e daqueles que aprendem, da zombaria e daqueles que colhem o que plantam. Assim diz a temática: o que o homem semeia, isso também ceifará. Verso número 6 diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Aqui é a concepção de ter esse discernimento daquilo que serve e daquilo que não serve. Aqui é uma orientação, uma exortação para aqueles que estão aprendendo, sobretudo, saber e ter a consciência daquilo que de fato é bom. Ele não está negando a sabedoria dos escribas e fariseus, ele não está negando a sabedoria dos doutores da lei, contudo, ele está frisando aqui que estes que aprendem devem então praticar aquilo que é bom e aquilo que na verdade agrada ao Senhor. Verso 7. Não vos enganeis, ele vai dizer, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquele que o homem semear, isso também ceifará. Aqui ele fala da hipocrisia, e muitas vezes os doutores da lei se utilizavam da lei, se utilizavam do nome do Senhor para, na verdade, obterem e terem algo em causa própria. Então perceba que isso é muito comum, e esta é uma denúncia muito atual para os nossos dias. Pessoas que, na verdade, se utilizam do Evangelho, se utilizam da palavra para obterem custos próprios, para obterem riquezas, para, na verdade, obterem as suas próprias posses. Então, aqui ele está falando de uma usurpação do verdadeiro Evangelho, mas que isto não ficará impune. O texto deixa muito claro. Ora, aquilo que você plantar, você vai colher, pois Deus é justo. E Deus também é soberano. Ele está olhando, vendo todas as coisas. Verso 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ou seja, ele fala que aquele que ensina, aquele que planta a semente vindo do seu próprio pensamento, da sua própria elucubração, do seu próprio agir ou da sua própria carne, este colherá questões da carne. Ou seja, não são os parâmetros desse mundo que devem nos reger, mas sim os parâmetros de Deus. Ele fala desta concepção do Espírito,
este terá a vida eterna. Verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não ceifaremos. Veja, e não desfaleceremos. Aqui ele fala justamente que nós devemos fazer o bem. Não é fazer o bem no sentido da caridade, mas este bem tem a ver com aquilo que Deus estabelece do que seja bom, o cumprimento dos seus mandamentos, a observância dos seus estatutos, na verdade, amando ao Senhor. Ele vai dizer que nós ceifaremos, nós colheremos isso. E não desfaleçamos ou não desfalecemos. Nós não vamos nos cansar, nos fadigar. Por fim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ele fala então que nós devemos refletir a Cristo, refletir o Evangelho. E uma dessas questões é ser solícito, é ser piedoso, é olhar para o próximo. E a quem nós devemos então acudir, cuidar? Aqueles que estão na aliança. Meus amados irmãos, que palavras preciosas Deus nos ensina nesse texto. Ou seja, em que nós devemos ser não só ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Que nós devemos tomar cuidado com os falsos ensinos, com os falsos mestres. Que nós devemos, na realidade, anelar, desejar o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos, então, refletir a sua face, fazendo o bem e, primeiramente, atendendo aqueles que fazem parte da família da aliança. Meus amados irmãos, que Deus assim os abençoe, que Deus os faça cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos orar, encerrando esse momento. Pai querido, Pai amado, obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada família. Louvado seja o teu nome, ó Deus. E crava, Senhor, em nosso coração esta tão sublime verdade, que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Por isso que sejamos responsáveis, que possamos entender de que do Senhor não se zomba. Obrigado, Pai, é assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós te agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.